A ideia do Gira América, dessa viagem, surgiu porque eu estava numa fase de transição no meu trabalho. Então eu já estava saindo do meu trabalho e decidi que antes de embarcar em outro trabalho, eu ia me dar essas férias durante um ano. E depois, quando eu voltasse, aí eu continuaria com o planejamento que eu tinha antes, que era um novo projeto de trabalho. Então a ideia surgiu disso. Eu já estava entrando numa fase de transição e acabei pensando, por que não? De repente, tiro umas férias, faço uma viagem que eu sempre quis fazer, de bike, durante um longo período, e quando voltar, continuo tocando a vida. Acho que foi isso. O planejamento do roteiro foi feito mais ou menos passando por lugares que eu tinha vontade de conhecer. Tem muitos lugares da América do Sul que são lindos e alguns deles eu tinha uma ideia de um dia conhecer, e reunindo tudo isso numa viagem só seria o ideal. Patagônia Argentina, Patagônia Chilena, Ushuaia, um trecho da Carretera Austral, Bolívia, Machu Picchu no Peru. São lugares que eu sempre tive vontade de conhecer. Apesar de não estar pesquisando muito sobre eles, porque eu não quero criar muita expectativa em cima disso. Então, muitos trechos que eu vou passar, ainda não tenho muita ideia de tudo que eu vou encontrar pela frente. Mais ou menos isso. Olha, eu costumo dizer, para quem está me perguntando, que o planejamento psicológico provavelmente seja melhor do que o físico. Eu tô encarando essa viagem não como uma viagem, porque a gente viaja e volta para casa depois de um mês, 2 meses. Eu nunca fiz uma viagem tão longa assim de um ano, então eu tô tentando encarar essa viagem como um estilo de vida por um determinado tempo. Eu acho que vai ser mais fácil encarar desse jeito, saber, peraí, não é uma viagem, eu não vou daqui a pouco voltar pra casa, eu não vou pra casa embora, tomar um banho quentinho e dormir na minha cama. Então, eu tô encarando assim, é um estilo de vida por um tempo, um estilo de vida durante esse ano. Essa vai ser a minha vida durante esse ano, então se estiver passando perrengue, tem que embarcar, se tiver bom, aí aproveita. Mas não tem a opção de, putz, agora eu vou voltar para casa. A não ser que aconteça algo muito fora do contexto da viagem, fora do planejamento. Mas é isso, é encarar como um estilo de vida por um tempo. E o preparo físico, olha, ele não está tão bom quanto eu acredito que deveria, mas são 12 meses na estrada, então se de repente no primeiro mês for mais difícil, eu sofrer um pouquinho mais, e aí nesse mês eu ganho um condicionamento e aproveito os outros 11. No primeiro mês da viagem, os trechos são mais curtos e tem muito mais cidade entre eles. Então, se eu achar que pedalar 50, 60, 70 num dia é muita coisa, eu pedalo menos, pedalo 30, 40 e tem uma cidade no meio do caminho. São trechos bem habitados, que é o litoral do Paraná, Santa Catarina, e aí o Rio Grande do Sul tem um pouco menos de movimento, mas ainda assim dá para ficar em mais lugares. E aí depois, pra frente, o condicionamento acho que já vai estar um pouco melhor. Quando entrar na Patagônia, essas coisas assim, acredito que já vai estar com uns 2 meses quase de estrada. Não vai estar sentindo tanto o condicionamento físico. Acho que aí são outros desafios que eu vou ter que passar, que não é esse do condicionamento físico. Para quem está começando no cicloturismo, vem comigo, porque estamos juntos. Eu não sou super experiente no cicloturismo. Eu fiz uma pequena viagem há mais de 10 anos, viagem de final de semana, fiz sozinha.
Não terminei tudo que eu tinha planejado para essa viagem. Então, assim, quem tá começando, o que precisa? Pedalar. Pedalar nem que seja na cidade, que é bastante o meu caso, que uso a bike para me locomover na minha cidade. Final de semana aproveita, faz um pedal um pouquinho mais longo, estica mais um pouquinho. Equipamento é legal, não tem como você fazer uma viagem sem nada de equipamento. Quer dizer, tem como tem, mas você vai passar mais perrengue, aí eu não vejo tanta necessidade. Então, para começar, é legal ter uns alforjes pequenos, não encher a bike de tralha, sair muito pesado, fazer umas viagens mais curtinhas, de final de semana, 2 dias, 3 dias no máximo. E quilometragem curta também. Para quem vai começar, é uma delícia sair de uma cidade e ir para outra cidade sem depender de ninguém. Você não depende de carro, você não depende de horário de ônibus, você não depende de avião, de aeroporto, de nada. Você só depende da força das suas pernas. Então é muito gostoso. E não precisa ser uma viagem longa. Procura alguma coisa perto de casa. E aí é se programar, se planejar, ter uns equipamentos mais ou menos, saber o que tem mais ou menos no meio do caminho para não passar muito aperto e começar a pedalar. Muita gente me pergunta, mas você é sozinha, é mulher, você não tem medo, mas é perigoso, do que você tem mais medo durante a viagem? Eu costumo dizer que eu tenho mais medo de barata do que de qualquer outra coisa na vida. Eu não sei, eu acho que eu lidaria melhor com um assalto do que com ter que passar uma noite inteira de 8, 10 horas num lugar infestado de barata. Então, eu fico até sem graça de falar, mas se perguntar qual é o meu maior medo na viagem, eu tenho muito medo de barata e estar sozinha e não tem ninguém para fazer nada por mim. Pode ser que aconteça, tem uma chance muito grande disso acontecer. Mas aí, vamos lá, acidente, se você não tem medo, um acidente pode acontecer com qualquer pessoa. Então, isso independente de ser homem, de ser mulher, não tem como você prever, tem como você ser mais cuidadoso, mais cauteloso, mas não tem como você se isentar 100% da chance de acontecer um acidente. É perigoso ser mulher e estar sozinha. Sinceramente, eu acredito na humanidade. Eu acredito na bondade das pessoas. Então, eu tô indo com isso no meu coração e não vai acontecer nada. Tem alguns trechos da viagem que são mais isolados, que tem menos estrutura, camping, hostel, cidades, alguns trechos da Patagônia. Nesses lugares não tem como todos os dias ter um lugar ideal para ficar. Então, na viagem eu vou levar a barraca. Alguns desses trechos possivelmente eu durma acampada. Não tenho a ideia de pedalar só de uma cidade até a outra. Não tem como planejar tudo isso. Isso vai ter que ser sentido durante a viagem, durante o dia de pedal. Eu não tenho exatamente uma média diária de pedalada. Eu tenho uma média mensal, que seria de mais ou menos 1.000 quilômetros por mês, sem fugir muito do roteiro, fazendo muito zigue-zague. Então, a ideia é fazer mais ou menos 1.000 quilômetros por mês, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, depende de como tiver durante o caminho. Isso daria em torno de 30 a 40 quilômetros por dia se eu pedalasse todos os dias, que claro, não vai ser o caso, né? Tem os dias de descanso, eu vou parar para conhecer os lugares, as cidades. Então, se por exemplo, num dia eu pedalar 80, no outro eu tenho uma folguinha. E assim vai, não tem uma média muito certa diária, mas a ideia é manter nesses 1.000 quilômetros por mês. Meu roteiro tá mais ou menos
definido por pontos. Então, tem algumas cidades que eu gostaria de passar e que é mais ou menos o roteiro, a rota que eu vou fazer, mas não tenho exatamente que estar em alguns lugares em determinadas épocas. Assim, eu não tenho exatamente onde eu vou estar em cada data. Eu quero deixar a viagem acontecer. Então, se pelo meio do caminho aparecer um lugar legal, alguém indicar, você tem que conhecer, esse lugar é muito legal, não tem por que não ir. Ah, porque eu vou pedalar menos de 1.000 quilômetros esse mês. A viagem tá aberta para eu conhecer o que tiver aparecendo pelo caminho. Então, claro que eu vou conhecer o que tiver. Se alguém me indicar alguma coisa, se eu achar algum lugar interessante, não necessariamente eu tenho que ficar um dia só em cada lugar. Então, se tiver um lugar e tiver muito bom, por que não ficar mais? Ou eu planejei de ficar alguns meses em algum lugar, alguns meses. Ou eu planejei de ficar alguns dias em algum lugar e de repente não tá tão legal, ir embora antes. A viagem é bem flexível nessa parte. Ela vai acontecendo aos poucos. A ideia da viagem é fazer durante um ano. Foi mais ou menos o tempo que eu me programei. Porém, se acontecer de repente cumprir tudo isso, cumprir bem entre aspas, porque cumprir parece uma obrigação e não é. Muito pelo contrário. Então, se de repente terminar o trecho que eu me propus, chegar no Peru em menos de um ano, por que não pedalar um pouco mais? Eu não necessariamente tenho que voltar em um ano, porque eu não tenho nenhum compromisso. Então, pode ser que aconteça, mas também pode ser que aconteça o contrário. De repente eu vá ficando mais em alguns lugares e passe um pouquinho de um ano até chegar no final do roteiro, só chegando lá para saber o que vai acontecer. A ideia é me preparar um pouco antes para passar nesses trechos sempre bem armazenada. Tá com comida para alguns dias e mais uma folguinha, e água também. Nesses trechos tem que pedalar com a bike um pouco mais pesada. Tem um trecho do deserto, que são em média de 4 a 6 dias que eu vou pedalar e não tem disponível onde comprar comida. Então tem sempre que me planejar, vou ter sempre que me planejar para alguns trechos onde eu sei que eu vou ficar um pouco mais isolada. Nesses trechos o ideal é estar com a bike carregada para poder cozinhar durante esses dias. Água, é bastante comum os caminhoneiros dividirem isso, porque eles sabem do perrengue que é. Tem que contar um pouco com isso, contar um pouco com a sorte. Brincadeira, mãe! Não contar com a sorte nada, está tudo super planejado. É mais ou menos isso. A ideia da viagem é percorrer esses mais ou menos 13.000 quilômetros de bike. Porém, contudo, todavia, não necessariamente tenha que ser tudo de bike. Se acontecer algum imprevisto, sei lá, de repente ficar doente ou alguma coisa na bike que não tem como arrumar na hora, não tenho nenhum grilo em vou ter que pegar carona, vou ter que pegar um ônibus, não tem problema nenhum. A ideia é fazer tudo de bike, claro, mas contratempos aparecem, pode acontecer, então não tem problema nenhum se durante o período tiver que pegar algum outro meio de transporte. Vai ser tranquilo quanto a isso.